Neville Goddard. Porque a maioria das pessoas nunca consegue manifestar nada. Existe uma razão precisa pela qual a maioria das pessoas pratica a lei da atração por meses, às vezes anos, e não vê resultado nenhum. Não é falta de fé, não é falta de esforço, não é karma, bloqueio energético, nem frequência errada. É uma confusão fundamental sobre o que a lei da atração realmente é. E Neville Goddard identificou essa confusão com uma clareza que nenhum outro professor tocou. A lei da atração, como é ensinada na maioria dos livros e cursos, diz o seguinte: pense positivo, visualize o que você quer, sinta como se já tivesse, e o universo vai entregar. O problema está numa palavra: quer. Quando você visualiza o que você quer, você está operando a partir do estado de quem ainda não tem. Você está imaginando algo externo a você, algo distante, algo que precisa ser atraído de fora para dentro. E o subconsciente, que é o mecanismo que governa o que você manifesta, registra exatamente esse estado. O estado de quem está esperando, de quem ainda não chegou, de quem deseja mas não possui. E o que você imprime no subconsciente, o subconsciente reproduz como realidade. Isso significa que cada sessão de visualização, onde você quer algo, reforça o padrão de quem ainda não tem. O esforço se torna o problema. Neville Goddard ensinou algo radicalmente diferente. Ele disse: você não atrai o que quer, você manifesta o que você é. Mais precisamente, você manifesta o que você assume como verdade sobre si mesmo. A consciência não atrai, a consciência projeta. Isso não é apenas uma troca de palavras, é uma inversão completa da mecânica. Se a lei fosse atração, você precisaria de algo externo vindo em sua direção. Se a lei é projeção, então o mundo que você experimenta é sempre uma impressão do seu estado interno. Não há nada para atrair, só há o que você já é, sendo refletido de volta para você em forma de circunstâncias, pessoas e eventos. Essa distinção muda tudo sobre como você deve operar. A questão não é como atrair saúde, dinheiro ou relacionamento. A questão é quem você seria se já tivesse saúde, dinheiro ou o relacionamento que deseja. Qual é o estado interno dessa pessoa? Como ela se sente acordando de manhã? Como ela pensa sobre si mesma, sobre o dinheiro, sobre o futuro? Esse estado é o que precisa ser assumido. Não simulado. Assumido. Há uma diferença enorme entre simular e assumir. Simular é agir como se você tivesse algo enquanto por dentro você sabe que não tem. Simular é atuação. O subconsciente não é enganado por atuação. Ele registra estado real, não o estado encenado. Assumir é diferente. Assumir é adotar internamente a perspectiva de quem já chegou. É pensar a partir de dentro do desejo cumprido, não pensar sobre ele de fora. Neville usava uma imagem específica para explicar isso. Não olhe para a montanha. Suba a montanha e olhe de lá de cima. A perspectiva de quem está no topo é completamente diferente da perspectiva de quem está olhando de baixo. A maioria das pessoas pratica a lei da atração olhando para a montanha, visualizando o topo de baixo, desejando chegar lá, sentindo a distância entre onde estão e onde querem estar. Isso reforça a distância. Para que a manifestação ocorra, você precisa estar no topo em consciência. Não fisicamente, não em circunstâncias, em estado interno. E isso leva ao segundo erro mais comum, a confusão entre visualização e estado. A maioria das pessoas acredita que visualização é o mecanismo da manifestação, que se você imaginar vividamente o suficiente, por tempo suficiente, a realidade vai mudar. Neville discordava. Visualização sem estado é apenas uma imagem mental. O que manifesta não é a imagem, é o sentimento que a imagem carrega. E mais especificamente, o sentimento de quem você se tornou ao experimentar aquela imagem como real. Ele chamava de sentimento do desejo cumprido. Não é entusiasmo. Não é excitação. É o estado emocional tranquilo e estável de quem já chegou. A mesma calma de quem tem dinheiro no banco há tanto tempo que parou de pensar nisso. A mesma naturalidade de quem está saudável há anos e não considera isso uma conquista, apenas a realidade normal. Quanto mais intensamente você sente que algo é especial e raro, mais o subconsciente registra que aquilo está fora do seu estado normal.
E o subconsciente não manifesta o que é especial. Ele manifesta o que você assume como normal. Esse é o paradoxo que quebra a maioria das tentativas. Você quer algo muito. O querer intenso sinaliza a ausência. A ausência é o estado registrado. O estado registrado é o que se manifesta. E o resultado é que você continua querendo, nunca tendo. O terceiro erro é talvez o mais sutil: confundir afirmações com mudança de estado. Afirmações são declarações verbais repetidas com a intenção de mudar crenças. E elas falham com consistência extraordinária, porque dizer algo que contradiz o seu estado atual não muda o estado. Frequentemente reforça o oposto. Quando você diz "eu sou rico" e por dentro sente que está mentindo, o subconsciente registra a dissonância, não a afirmação. A voz interna que diz "isso não é verdade" tem mais peso do que as palavras que você repete. Neville ensinava que a mudança real ocorre quando você não precisa mais afirmar, quando o estado que você deseja já é tão natural para você que não há nada para declarar, porque você simplesmente é assim. O caminho para chegar lá não é repetição verbal. É experiência emocional interna, especialmente no estado hipnagógico, onde o subconsciente aceita novas realidades sem resistência do pensamento crítico. Mas há um quarto erro, menos discutido e possivelmente o mais devastador: a persistência no estado errado por inércia. A maioria das pessoas tem uma identidade operacional consolidada ao longo de décadas. Crenças sobre o que é possível para elas, sobre o tipo de pessoa que elas são, sobre o que o dinheiro significa, sobre o que elas merecem ou não merecem. Essas crenças não são pensamentos conscientes. São estruturas subconscientes que determinam o que você percebe, o que você ignora, como você interpreta os eventos, e que ações parecem naturais ou impossíveis. Quando você tenta manifestar algo que contradiz sua identidade operacional atual, o sistema funciona como um termostato. Você sobe a temperatura por um tempo, sente esperança, vê pequenos sinais, e então o sistema puxa de volta para a temperatura habitual. Um obstáculo aparece, uma dúvida, um evento que confirma a velha história, e você volta ao ponto de partida. Isso não é o universo conspirando contra você. É o seu próprio subconsciente mantendo a coerência com a identidade que você imprimiu nele ao longo dos anos. A manifestação real exige uma mudança de identidade, não de comportamento. Comportamento que contradiz a identidade é temporário. Identidade que incorpora o novo estado é permanente. E identidade muda quando você tem experiências emocionais repetidas que são inconsistentes com a identidade antiga. Especialmente no estado limiar do sono, quando o filtro crítico está desativado e o subconsciente aceita novos dados sem resistência. Neville resumiu o método em uma instrução: viva no final. Não visualize o caminho, não planeje os passos, não tente descobrir como vai acontecer. Viva no estado emocional de quem já chegou. Deixe o subconsciente, que tem acesso a caminhos que a mente consciente não pode calcular, organizar as circunstâncias necessárias. A mente consciente é linear. O subconsciente é não linear. Ele opera através de sincronicidades, encontros, ideias que parecem surgir do nada, oportunidades que aparecem sem explicação lógica. Mas ele só organiza o externo de acordo com o que recebe como estado interno. O erro não é falta de fé no universo. O erro é continuar imprimindo no subconsciente o estado de quem ainda não tem, enquanto espera que o exterior mude. O exterior nunca muda primeiro. Ele é sempre o resultado, nunca a causa. Essa é a premissa central de Neville Goddard. E é a premissa que a maioria das pessoas nunca realmente aplica, porque ela exige algo mais difícil do que visualizar. Exige mudar quem você assume que você é.